Deixa eu te perguntar, você já perdeu uma venda porque você estava tão preocupado em falar, ao invés de ouvir? Ou até pior, você imaginou que estava participando da conversa quando na real não estava? É o que nós vamos ver hoje aqui no capítulo 3 desse livro, que é Negocie como se sua vida dependesse disso. Nesse capítulo ele vai falar algo muito importante que os negociadores lá do FBI usam muito, que é não sinta a dor deles. Rotule-a. Eu vou compartilhando com vocês aqui algumas coisas que eu fui anotando, alguns insights que eu fui tendo, mas antes, e aí? Eu sou o Marcelo Lima, aqui nesse canal nós falamos de vendas de um jeito descomplicado, sem enrolação e direto ao ponto. E se tem uma coisa que eu sempre falo por aqui, é que vendas é o maior mercado do mundo, porque toda empresa precisa de um vendedor. Vendas são o oxigênio da nossa economia. E se você quiser dominar esse assunto, se você trabalha com vendas de uma forma direta ou indireta, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se não quiser deixar agora, assiste. Se alguma coisa do que eu falar aqui for útil para você, cara, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com alguém, comenta aqui se você já passou por isso. Esse tipo de coisa, para você, não custa nada, mas é muito importante para mim como um feedback, beleza? Vamos lá? O título do livro já começa com não sinta a dor deles. Rotule-a. O que ele fala aqui? Mas pense o seguinte: como é possível separar as pessoas do problema se as emoções delas são o problema? Lembre-se, isso aqui é uma coisa que eu sempre falo, nós seres humanos somos seres emocionais e não racionais, como a maioria das pessoas acredita que seja. Então, as emoções são a grande maioria dos problemas das pessoas. Vindo aqui para mais um trecho, ele diz que é por isso que, em vez de negar ou ignorar as emoções, os bons negociadores as identificam e as influenciam. Conseguem rotulá-las com precisão, especialmente as próprias, mas também as dos outros. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que bons negociadores sabem, além de identificar as emoções que o lead está tendo e as emoções que a pessoa que você está negociando está tendo, eles sabem que, para influenciá-las, é preciso rotulá-las. Como já dizia Sun Tzu, você precisa saber qual guerra você está lutando, senão você não sabe qual arma levar. Então, para você saber lidar com as emoções dos outros, você precisa primeiro rotulá-las. Aqui, um outro trecho que eu grifei é que emoções não são obstáculos, são meios, porque são através das emoções que nós, seres humanos, tomamos a decisão de agir ou não. A relação entre o negociador emocionalmente inteligente e seu interlocutor é, em essência, terapêutica. Reproduz a do psicoterapeuta com o paciente. O psicoterapeuta cutuca e incita para entender os problemas de seu paciente e depois lhe devolve as respostas para fazê-lo ir mais profundo e mudar seu comportamento. Exatamente o que os negociadores fazem. Eu volto e meia recebo ali na minha caixinha de pergunta questões como: Marcelo, o lead está se abrindo demais, está parecendo uma sessão de terapia. Realmente, se você acessa o emocional do lead, a chance de que isso aconteça é muito grande. Mas como eu falei esses dias, o mais importante é que você conduza essas emoções para o problema que você quer evidenciar nessa call, para que depois você mostre que você tem a solução para aquele problema. Mas é importante que você perceba que ele está falando aqui dessas emoções. Primeiro você rotula, depois você influencia. E você descobre essas emoções basicamente como se fosse uma sessão de terapia, perguntando e sabendo ouvir. Aqui tem outro trecho que eu grifei que ele fala que é possível captar quase tudo de que precisa e muito mais do que a outra pessoa gostaria que você soubesse, apenas observando e escutando, mantendo os olhos e ouvidos abertos e a boca fechada. Isso aqui é algo que eu sempre falo, que é para você se atentar aos sinais que Deus te deu. 2 ouvidos, 1 boca. Isso significa que você ouve mais e fala menos. Pensa comigo. Para eu poder entender o outro, eu tenho que fazer boas perguntas. Boas perguntas vão levar o seu lead a falar mais sobre ele, a falar mais sobre os sentimentos dele. Só que você precisa saber ouvir para poder interpretar essas emoções, poder rotulá-las, que é dar nome à emoção que ele está sentindo, seja raiva, seja frustração, seja medo, para que depois você saiba como você vai conseguir influenciar. Por quê? Muita gente acha que contorno de objeção é a bala de prata. Mas, na verdade, ouvir é a bala de prata. Porque se você consegue ouvir, você consegue entender os sentimentos das pessoas. Se você sabe os sentimentos das pessoas, você consegue rotular as emoções e você consegue conduzir essas emoções para o lado que você quer. Então, lembre-se disso. Cara, grava bem essa frase aqui, que essa frase é muito importante. Quanto mais você souber sobre alguém, mais poder você tem. Ponto.
Quanto mais informações você levanta antes de entrar numa call de venda, mais poder você vai ter para conduzir aquela pessoa para o caminho que você quer ir, beleza? Aqui ele vai trazer um conceito pra gente de empatia tática e ele fala aqui, ó, não há nada mais frustrante ou perturbador em qualquer negociação do que a sensação de falar com alguém que não tá te escutando. E aí eu te pergunto, você já passou por essa sensação de perguntar as coisas pro lead, de tentar ter uma conversa com alguém, ou tentar, não precisa nem ser uma venda, mas você sentir que aquela pessoa ela não tá prestando atenção em você? Eu já passei por isso e é uma sensação horrível. Vindo aqui mais adiante, ele fala aqui aos alunos dele lá que empatia é a capacidade de reconhecer a perspectiva de um interlocutor e a vocalização desse reconhecimento. Eu vou repetir para você o conceito de empatia que Chris Voss, que é o autor do livro aqui, foi negociador do FBI, ele traz pra gente, que é empatia é a capacidade de reconhecer a perspectiva de um interlocutor e a vocalização desse reconhecimento. Ele fala que empatia é prestar atenção em outro ser humano, perguntar o que está sentindo e assumir o compromisso de entender o mundo dele. Por isso que eu falo que não adianta você fazer boas perguntas, seja de Spincel, NPQ, GPTC, a merda que você tá usando aí. Pra que você faz as perguntas se você não tem a empatia de se colocar no lugar desse lead? Aqui ele explica pra gente o que é esse conceito de empatia tática. Empatia tática é entender os sentimentos e a mentalidade no outro, no momento, e também captar o que está por trás desses sentimentos. Assim, será possível ampliar sua influência em todos os momentos seguintes. É depositar nossa atenção tanto nos obstáculos emocionais quanto nos potenciais caminhos para chegar a um acordo. É inteligência emocional turbinada. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que é você entender o sentimento das pessoas, entender o que está por trás desses sentimentos, porque o ser humano sente, mas tem alguma coisa ali por trás que causa aquele sentimento. Então você primeiro entende o sentimento, descobre o que está por trás do sentimento e você vai colocando a atenção nesses pontos, e a partir do momento que você consegue identificar o sentimento, rotular o sentimento, influenciar o sentimento se torna muito mais fácil. Vamos pegar aqui de exemplo um sentimento de medo, um sentimento de segurança. Geralmente ele está ligado a alguma frustração que essa pessoa já passou. Digamos que você vendo a mentoria e essa pessoa está com medo de avançar nessa mentoria com você. Pode ser porque ela já comprou uma mentoria no passado que não entregou resultado, e isso é mais comum do que você imagina, e com isso ela fica com um pouco de pé atrás no sentido de avançar com você e sofrer por algo que ela já sofreu ali no passado também. Então, se atente a isso, entenda o sentimento, rotule o sentimento e influencie o sentimento. Essa é meio que a equaçãozinha que ele traz nesse livro, aqui, nessa parte aqui pra gente. E mais uma coisa que ele fala aqui, empatia tática. Aqueles homens eram capazes de pensar do ponto de vista de outras pessoas, enquanto... Ele trouxe até uma história aqui, acho que eu vou ler essa história pra gente. Quando eu era policial em Kansas City, tinha curiosidade em saber como um grupo seleto de policiais veteranos conseguiu convencer pessoas furiosas e violentas a encerrar brigas ou largar facas e armas. Quando eu perguntava como faziam isso, raramente recebia mais do que um gesto de indiferença. Eles não conseguiam definir o que faziam. Hoje, sei que a resposta é empatia tática. Aqueles homens eram capazes de pensar do ponto de vista da outra pessoa enquanto falavam com ela e rapidamente descobriam o que a motivava. A maioria de nós entra em um embate verbal, com chances mínimas de convencer o outro de qualquer coisa. Isso ocorre porque só nos preocupamos com nossos objetivos e a nossa perspectiva. Mas os melhores policiais estão sintonizados com a outra parte, o seu público. Eles sabem que, com empatia, conseguem moldar o interlocutor pela abordagem e pela forma de comunicação. Lembra disso sempre, cara. Uma negociação, uma venda, não é sobre você, é sobre o outro. É sobre a solução que o outro busca, por que ele quer comprar algo, aonde ele quer chegar, quais são os sonhos, os medos dele. É sobre o outro e você precisa ter essa empatia tática para que você possa entender de fato o que motiva o lead, o que faz com que ele haja, para que você possa vender para ele. Lembre-se, as pessoas compram pelos motivos delas e não pelo seu. Guarda isso na sua cabeça. Enquanto você ficar tentando vender com base no que você acha que o seu produto
produto é com base no que você acha que seu produto entrega, enquanto você continuar tentando vender por essa perspectiva, pela sua perspectiva, você não vai vender. Ou não vai vender o quanto você poderia vender. Porque não é sobre você, é sobre o lead com quem você está conversando. Então, reflita sobre isso. Não sou só eu que estou te dizendo. Quem está te dizendo isso aqui é o Chris Voss, negociador lá do FBI. Pesquisa sobre a história do cara e vai entender quem foi o cara. Porque é ele que está te dizendo aqui sobre essa questão de empatia tática. Ó, presta bem atenção nisso aqui. Empatia não é ser simpático ou concordar com o outro lado. É entendê-lo. A empatia nos ajuda a saber em que posição o inimigo está, por que as ações dele fazem sentido para ele e o que pode motivá-lo. Aonde o seu lead está, aonde ele quer chegar. Entenda esse gap. Aqui é onde ele está, aqui é onde ele quer chegar. Quanto maior for esse gap, maior a sua chance de fazer com que ele ao final tome uma decisão, que você vai poder motivá-lo. Se esse gap não é tão grande, ele não vai tomar essa decisão, porque não está doendo ainda. Então, o seu papel numa venda é aumentar esse gap, é estressar esse gap, mostrar o quão longe ele está de onde ele quer chegar. E isso é o conceito básico sobre empatia tática. Eu não vou seguir muito adiante com esse vídeo para que você possa pegar esse conceito de empatia tática e já aplicá-lo agora. Depois a gente vai entrar na parte da rotulagem. Eu vou seguir fazendo uma análise desse livro aqui. Vai ter um próximo vídeo no canal que vai falar sobre isso. Então ativa as notificações aí. Se esse vídeo até aqui te agregou alguma coisa, te ajudou com alguma coisa, cara, curte, comenta aqui, vai me ajudar com isso. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso aqui, eu quero te convidar para conhecer o meu clube, que é o clube O Maior Mercado do Mundo. Esse clube tem o objetivo de reunir os melhores e maiores vendedores do Brasil lá dentro. Por quê? Porque é assim que a gente fortalece a nossa comunidade, é assim que a gente se torna uma comunidade mais unida, que tem orgulho de trabalhar com vendas, que ganha dinheiro com essa comissão e que cada vez mais cresce. Então, aqui na descrição tem um link que vai te levar para a página do nosso clube para que você possa conhecer um pouco melhor. Mas trazendo um resumo bem breve, lá você tem trilhas, lá você tem uma área de membros com aulas gravadas separadas em trilhas. Trilhas de SDR, trilhas de closer, trilhas de venda tradicional. Nós temos também aulas ao vivo toda semana, para que você siga se atualizando. Uma vez por mês, nós temos um Hot Seat, que é onde você pode entrar, tirar suas dúvidas e bater papo comigo. E tudo isso por menos do que você gasta com um lanche por mês. Eu te garanto, clica no link lá que você vai ver que o preço é ridiculamente barato comparado a tudo que eu vou te entregar. Então, tá aí o convite. Quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto? Trabalha com vendas? Clica na descrição, vem conhecer, dá esse voto de confiança lá para pelo menos conhecer o meu clube. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.